Para entender melhor todo esse movimento do índice, nesse momento que tem acontecido já, eu converso agora com o Rafael Figueiredo, que é estrategista de ações da XP Investimentos, está aqui comigo. Rafael, Rafi, meu querido, como ele é bem mais conhecido já tradicionalmente no mercado, bem-vindo à nossa programação sempre. Bom dia para você. Oi, Débora, bom dia para você, para toda a audiência. Prazer estar aqui novamente. Rafi, quando a gente começou com esse movimento de alta, né, e aí quando se tratava de dois recordes, né, era muito cedo para a gente poder conseguir falar em uma mudança realmente estrutural. Mas agora, né, a gente já está falando de 10 recordes, praticamente, né, se não me falha a memória, é um terço do que a gente teve de recordes no ano passado inteiro. O volume de capital estrangeiro já ultrapassou o que a gente teve no ano passado. E aí eu quero entender se agora a gente já pode começar a falar em uma mudança estrutural de precificação desse Bovespa, né, de preço aqui do Brasil, ou se isso ainda se trata desse movimento pontual de rotação de portfólio e que, portanto, ainda corre risco de forte correção. Essa é uma pergunta excelente, Débora. Vamos lá, vou tentar responder em duas fases para que a nossa audiência consiga entender. Eu tendo a acreditar que a gente ainda está pontualmente, o Ibovespa, o Brasil, pontualmente servindo como um instrumento, como uma ferramenta importante para esse quadro de rotação que você vem dizendo para a gente. Esse quadro onde o mundo reduz a exposição aos Estados Unidos e passa a investir em outros mercados que apresentem competitividade, que tenham desconto nos preços. E este movimento, a gente tecnicamente aqui fala que é uma expansão de múltiplo, que é exatamente quando o preço vai embora, é um grande rally, mas o resultado, o lucro das empresas não acompanham na velocidade que esse movimento sugere, né? A gente está no meio da temporada de resultado, até agora as companhias brasileiras no quarto trimestre estão reportando bons resultados. Mais uma vez, a gente está indo também para os dados micros que surpreendem como foi no terceiro e o segundo trimestre do ano passado. Portanto, eu tendo a acreditar que é isso, é mais uma parte importante onde esse movimento ainda não é estrutural, mas não é porque ele não é estrutural, e aí eu coloco ainda, porque é a segunda parte da minha resposta, que que a gente tem que temer correções pelo caminho. O Brasil, ao longo desses últimos anos, além de tudo isso que você comentou, de recorde de capital estrangeiro, de um fluxo muito forte, etc., etc., o Brasil ficou muito pequeno na proporção da sua representação com os mercados no mundo. A nossa indústria local ficou menor, os resgates aconteceram, as nossas taxas de juros permanecem altas durante muito tempo. Então, o nosso mercado, ficando muito pequeno, quando vem esse fluxo, ele provoca um efeito muito intenso. Então, eu não acredito tanto em fase de correção, ao menos que esse evento possa acontecer, né? E aí, por fim, finalizando, pode se tornar estrutural. Sim, evidentemente, está passando por uma mudança de regime global, de geopolítica, e ele pode se tornar estrutural, portanto, as oportunidades ainda estão muito bem sendo ditas aí no preço. Débora. Quando se fala de preço, Rafi, até então a gente sempre também teve essa narrativa de que Brasil é muito barato, a Bolsa Brasileira é muito descontada, temos, né, ações, empresas com um baita potencial, mas o fluxo é muito alto nesse início de ano. A gente ainda tem um valuation descontado na Bolsa Brasileira? Eu diria que esse valuation ele já não é tão atrativo, tão óbvio. As oportunidades não são tão óbvias, acho que essa é a melhor frase, como a gente viu nos últimos anos. Inclusive o Ibovespa, a gente falava, né, que o Ibovespa está barato, virou até piada, né? Essa piada acabou, porque essa obviedade do barato ela já não existe mais. Quando a gente tem essa expansão de múltiplo, nosso preço sobre o lucro, que estava lá na casa dos 7,3 vezes, agora está na nossa média histórica, que é em 10,5 vezes. Então não está tão óbvio assim. Isso significa que está caro? Não, porque quando a gente compara o Ibovespa e as suas representações, principalmente por conta do mercado de commodities, né, com outros mercados emergentes, e também o retorno sobre as ações projetados, a gente vê que a gente, no relativo, a gente
segue ainda bastante atrativo, tá? Em outras palavras, a gente deve continuar vendo esse fluxo, para que a nossa audiência entenda esse movimento de fluxo, né? Imagine um balde e uma piscina chamada Estados Unidos, que a gente enche esse balde lá, e um copinho pequenininho, né, chamado Brasil, que a gente tenta encher esse copo com esse balde, ou seja, rapidamente transborda, sobra fluxo, sobra, né, oportunidades. É exatamente isso que está acontecendo. Então, enquanto houver esse sinal de expansão de múltiplo, a gente pode continuar subindo esse preço sobre lucro, ainda que a gente não seja acompanhado pelo resultado das companhias, o que é algo perfeitamente normal, tá? Não tem nada aqui de tão extraordinário. Portanto, é sempre um olho no gato, outro no peixe, e nessas oportunidades. Né? Quanto àquela frase que contra o fluxo não há argumento, então a gente está vivendo esse momento e, portanto, a gente tem que ser só responsável com o perfil de risco ao longo do processo. Contrafluxo no argumento, essa foi excelente, viu, Rafi? Mas vamos lá. Revisão de projeções. Esse ritmo de fluxo, né? Porque afinal de contas, contra esse no argumento, esse ritmo de valorização já exige agora revisão de projeções para o Ibovespa. Como que vocês estão olhando para isso aí na XP, né? Considerando, obviamente, que ainda temos risco fiscal, cenário eleitoral, isso aí merece o peso de desconto e não mexer em projeções? Como que vocês estão olhando para a Ibovespa em 2026? Perfeito. Essa é uma gangorra, né? Que de um lado a gente pesa muito para o estrangeiro, para o fluxo, para essa expansão de múltiplo, e de outro lado, que é um peso um pouco menor, que contrabalança um pouco esse otimismo, são as questões locais, né? Tem as eleições, tem a volatilidade que as eleições vão provocar, e isso está sendo refletido nos juros reais, que hoje estão e por volta aí dos 7,5%, e eles são extremamente altos e contraproducentes sob a ótica de economia, como a gente costuma colocar aqui. Então, as nossas projeções elas precisam levar em considerações esses dois, essas duas variáveis, sempre pesando um pouco mais um para o outro, mas não tratando como de maneira excludente. E nesse momento, a gente pesa um pouco mais o fluxo por conta desse efeito de balde que eu acabei de comentar. Isso não significa que a gente pode mudar a nossa projeção ao longo do tempo, né? Aliás, a gente tinha no início do ano uma projeção de 185 mil pontos e por conta desse movimento de fluxo e até adicionando um pouco um pouco mais de 25% de melhores resultados de lucro das companhias que a gente cobra aqui na XP, a gente saiu de 185 e foi para um cenário de 190 mil pontos, que também já está muito pertinho, já bateu 187 mil pontos, e para um cenário otimista, onde a gente começa a materializar pelo lado positivo essas questões locais, né, que é o juro real começando a cair, um Ibovespa próximo de 235 mil pontos. Então, a gente vai seguir com esse desafio. É algo que a gente vai monitorar ao longo do tempo e nesse efeito de gangorra, pesando um pouco mais para o investidor estrangeiro ou, às vezes, para as questões locais que são tão primordiais quanto a esse fluxo que a gente está vendo. Num cenário otimista para 2026, é isso? Todo esse cenário é 2026. Perfeito, Rafi. E na concentração, né, de todo esse movimento que a gente tem visto, é um movimento pulverizado nesse momento ou tem poucos pesos pesados aí que estão conseguindo se destacar, né? Porque a gente sabe que, obviamente, quando está falando de capital estrangeiro, as blue chips surfam a onda muito na frente, não precisa ir muito longe. A gente tem visto esse movimento, né? Petrobras, Vale, por aí vai, bancos. Como que vocês avaliam essa divisão, né, dessa entrada do fluxo estrangeiro, né? Quem está saindo na frente e qual setor ou qual, né, companhia poderia ainda ter espaço para receber ou ter mais upside, né? Upside desse fluxo? Perfeito. A gente tem aqui um dado onde a gente consegue olhar dentro dessa performance do Ibovespa quais foram essas atribuições, né? E mais depois do Liberation Day, em 2 de abril do ano passado, né, as small caps, as empresas de menor porte aqui, andaram bastante. Tanto é que estava no headline aqui embaixo, né, as oportunidades não estão tão óbvias, porque estas companhias é que mais sofreram com juro elevado, com os resgates da indústria local, e tinha muita empresa com resultados maravilhosos, com altíssima qualidade, que estavam muito descontadas. Por isso que elas não estão tão óbvias, elas andaram muito. E agora, com essa chegada do fluxo estrangeiro, que precisa de liquidez,
ele vai comprar as top 10 empresas do Ibovespa, acaba concentrando o fluxo ali, porque ele precisa entrar, mas ele também precisa ter a porta de saída. Então, o que eu quero mostrar aqui é que essa troca de mão entre as empresas ultra descotadas para depois procurar as empresas de grande liquidez, de grande qualidade, de grande porte, Petrobras, Vale, bancos, né, utilidade pública, empresas de energia elétrica que pagam bons dividendos, todas essas acabaram andando bastante. Essa troca de mão é extremamente salutar do ponto de vista da manutenção dessa tendência que a gente está vendo aqui. Então, esses deverão continuar sendo os setores que a gente vai focar aqui para atribuir performance, principalmente o segmento financeiro e commodities, uma vez que esse enfraquecimento do dólar global acaba melhorando as condições para o mercado emergente, sobretudo aqueles que têm commodities como pauta exportadora, como é o caso do Brasil, Débora. Meu querido Rafael Figueiredo, estrategista de ações da XP. Rafi, muito bem-vindo sempre por aqui, viu? Obrigada pelo seu tempo, por estar com a gente aqui no Morning Call, no CNN Money. Seja sempre bem-vindo. Bom restinho de semana para você, bom carnaval aí também. Bom trabalho para você, obrigado, até a próxima. Até Tchau, tchau. mais.